paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, todo o território, todo o Brasil. Veja aí este louvor que eu vou cantar novamente para vocês. E quero também meditar para vocês uma passagem sobre a fé e sobre o testemunho que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o caos de Daniel. Vamos olhar aqui na terra, naquela época antes de Jesus vir ao mundo, tinha um moço por nome de Daniel, ele era de menor, tinha 16 anos, o rei mandou os seus chefes conseguir uns 3.000 rapazes para poder zelar Deus, para tirar tantos pacotes dele. Daniel foi um daqueles que foram naquela transportação. E a Bíblia diz que correu aquele percurso ali, Daniel foi escolhido pelo rei. Daniel era o rapaz mais simples que existia. Ele comia legume, enquanto os outros comiam alimento bacana do rei. Mas Deus afeiçoou Daniel de uma forma que três reinados ele passou por aquilo. Ele passou por 3 reinados que o rei candidatava a ele, não agradava dos outros, só agradava de Daniel. Então Daniel, por que ele agradava de Daniel? Porque Daniel era temente a Deus. Daniel era um cara temente a Deus, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. E desejaria Deus no coração dele verdadeiramente. Então ali Deus livrou Daniel da cova dos leões, jogaram ele na cova dos leões, nenhum leão comeu Daniel. Por quê? Porque o Deus vivo de Daniel protegeu ele. Quem é aquele Deus de Daniel? É o Deus nosso hoje. Ele é o mesmo Deus nosso que nós amamos hoje. O que faz nós não receber o milagre e livramento é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé. Porque Jesus dizia assim para os apóstolos dele: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei convosco? Jesus, o que os apóstolos não conseguiam expulsar, ele chegava a expulsar, mas Jesus, a fé dele era tremenda no Pai dele. E ele sempre dedicou nós para nós ter fé. Mas só que a fé sem a obra é morta. A fé sem a obra é morta. Precisamos de ter fé para ser acompanhado das obras, porque o apóstolo Tiago, na minha Bíblia citava no segundo Epistolha. Agora não sei as outras editoras. Ele citava assim que ele diz assim: mesmo que eu dou meu corpo a ser queimado, sem eu ter caridade, nada valeria. Mesmo que eu falaria na linguagem dos anjos, sem a caridade, nada valeria. Ele diz: você vem com a fé e eu vou com as obras. Ele diz: a fé sem a obra é morta. Precisamos de ter fé, mas temos que ter primeiramente o acompanhamento das obras e os dois, fé e obra. Porque se nós não tivermos obras, se Jesus não tivesse obra, ele não teria vencido a morte. Jesus venceu a morte porque Jesus nunca desviou os olhos de um cego, de um concho, de um surdo, de um leproso. Até muitos que estavam mortos, ele ressuscitou eles. De tanta obra que Jesus tinha. Por fim, ele entregou o sangue dele e o corpo dele para você tomar bufetada. Então foi por isso que a morte não aguentou Jesus, porque a obra dele nenhum outro imitou com as obras de Jesus. Amém? Então assim também somos nós. Precisamos de ter mais fé em Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A gente vê aí mulher aí, homem aí morrer aí com 30 anos. 30 anos aí, a pessoa pega uma doença braba aí, sem cura, que o médico não cura, só Deus que pode curar. Mas como que Deus vai curar sem a pessoa buscar Deus? Jamais. Jamais. E a humanidade vai morrendo tudo novo, compreendeu? Sabe por quê? Porque está usando a sabedoria da terra e esquecendo a sabedoria de Deus que te traz a vida eterna. A sabedoria de Deus, você carrega ela no seu espírito para a eternidade e eternidade. E a sabedoria da terra não, só enquanto você está aqui. O dia que você morrer, a sabedoria fica aí junto com sua carne para apodrecer na terra. Amém? Então por isso que precisamos de buscar. Aqui a gente precisa de ter sabedoria para você arranjar um emprego enquanto você está vivo. Mas você não pode descuidar da sabedoria de Deus. Em primeiro lugar, a sabedoria de Deus. Veja, irmão, um louvor que eu vou cantar para vocês, tá bom? Jesus vai falar contigo através desse louvor.
ele mora é um precioso lugar. Se você a ele amar, abrir a mão e adorar, adorar, exaltar, exaltar. Se você abrir a mão e teus irmãos você segurar, com certeza, meu amado, ele vem te buscar. Ah, 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 ah. Ele é um grande poder, se você acreditar. Se você a ele amar, com certeza ele vem pra te buscar. No dia que ele chegar, contigo ele vai falar. Se você tiver feito as boas obras, ele vai te levar para uma cidade santa que ele vai ganhar. Este é um grande presente que seu pai vai te dar. É a nova Jerusalém, como esta que neste mundo não tem. Se fosse a você, vinha ele amar e com ele se encontrar, pra teu amor ele te dar. Se Carlos você amar, abrir a boca e a ele adorar e exaltar o teu nome santo, naquele dia ele vai te levar junto com ele. Agora você vai morar bem juntinho com Jesus, aonde ele está. Preste atenção neste louvor que cantei, para você se alegrar. Você precisa de ter Jesus na sua vida. Porque se você não tiver Jesus, pode ser ferido com enfermidade maligna, que jamais terá cura. Porque é a cura, só Deus. Eu lembro que quando Satanás feriu Jó com aquela lepra, a Bíblia fala que Jó era o homem mais rico da cidade de Uzo. Jó era o homem mais rico da cidade de Uzo. Poderia Jó, com o dinheiro que ele tinha, porque ele destruiu o gado de Jó, os camelos, as ovelhas, os filhos, mas não destruiu o dinheiro que Jó tinha no banco. Jó tinha muitos ciclos de ouro e de prata, porque fala que ele era o homem mais rico da cidade de Uzo. Mas nenhum pôde curar Jó daquela lepra. Fala que Jó esmagreceu e virou ficou couro e osso rapando com um caco de teia aquela lepra. E o dinheiro dele não deu conta de tirar aquela lepra dele através dos médicos. A Bíblia diz assim que ele foi curado o dia que Deus compadeceu dele e chegou e expulsou a lepra. Quando Deus quis que aquele homem seria curado, a lepra que Satanás pôs nele não valeu nada para Deus. Deus chegou e limpou aquela lepra de Jó. E deu ele em dobro em tudo que ele tinha perdido. Amém? E nova saúde foi dada para Jó,
Por quê? Deus é tremendo. Essa história é uma história muito importante a gente contar ela dentro da Bíblia para as pessoas, para eles verem como Deus tem poder. Ele tem mais poder que Satanás. O que Satanás fere só fica enquanto Deus não quiser limpar. Porque se Deus quiser limpar, acabou. Deus é puro. Deus é um ser puro, que precisamos de amar Ele de verdade, precisamos de aproximar dEle. Se nós estivermos com Deus, você tem a saúde, você tem a paz, você tem a alegria, você tem tudo que você desejar. Ele pensa, meu filho, estou aqui para te ajudar, estou aqui, meu filho. Mas se você correr de Deus e afastar das obras de Deus, Ele também corre de você. Glória, glória. Receba esta palavra aí, você que for me ouvir na internet, e põe ela em prática aí para os irmãos aí, essa palavra, tá bom? Tem muitas pessoas precisando de uma palavra anunciada. Ah, não, mas o mundo já conhece a Bíblia todinha. Não. Conhecer a Bíblia não é que julga. O que julga é nós cumprir o mandamento de Deus. Conhecer a Bíblia diz que Satanás conhece ela de ponta a ponta. Que quando Jesus jejuava no deserto, ele conversou com Jesus em todas as passagens que ele conversou com Jesus foi dentro da Bíblia. Ele também conhece a Bíblia, porque ele foi um anjo que Deus fez. Deus fez ele com sabedoria também, do Espírito Santo. Só porque do Espírito Santo ele virou pelo Espírito mal. E Deus expulsou ele do céu na terra. Amém? Glória, glória. Receba aí e põe em prática essa palavra que eu estou anunciando para você. Diz que é Geraldo Porto para você achar meus vídeos aí.